Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente americano Donald Trump anuncia negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China que ocorrerão na segunda-feira em Londres. O Brasil recebe um certificado da OMS Animal de país livre de febre aftosa sem vacinação. O IBGE divulga o mapa religioso do Brasil. Os católicos são 56% da população. O número de evangélicos aumenta para 27%. E as religiões afro-brasileiras também crescem. O desmatamento quase dobra em maio na Amazônia. Um tiroteio durante uma ação policial em uma festa junina deixa um morto e 5 feridos em uma comunidade no Rio de Janeiro. Há mais de um ano das eleições nacionais, aliados do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro já começam a mapear estratégias e candidaturas para o Senado. O Papa Leão XIV recebe o presidente da Argentina no Vaticano. O Jornal Mundial começa agora. O número de católicos no Brasil chegou a um mínimo histórico, de acordo com os dados do último censo realizado pelo IBGE. Ao mesmo tempo, os evangélicos e as religiões afro-brasileiras cresceram. Dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira mostram que o número de católicos no Brasil diminuiu nos últimos anos e atingiu um novo mínimo histórico. As informações baseadas no censo de 2022 mostram que 56,7% da população brasileira acima dos 10 anos se identifica como católica, em comparação com 65% do censo anterior. Por outro lado, a proporção de evangélicos passou de 21,6% em 2010 para 26,9% em 2022 e os brasileiros que se consideram sem religião aumentaram para 9,3%, em comparação com 7,9% em 2010. A proporção de católicos está em queda permanente desde o século XIX no Brasil. No primeiro censo, realizado em 1872, o número era de 99,7%, até cair abaixo de 90% em 1980 e de 80% em 2000. A tendência oposta é observada entre os evangélicos, que cresceram de 9% em 1991 para 15% em 2000. O movimento evangélico não é homogêneo no Brasil, já que abrange tanto templos batistas quanto igrejas neopentecostais, geralmente mais conservadoras. Mas a expansão também adquiriu uma dimensão política, com um poderoso lobby no Congresso e muitos pastores ultraconservadores que fizeram parte da base de sustentação do ex-presidente Jair Bolsonaro. O desmatamento na Amazônia quase dobrou em maio. É o segundo mês em que o desflorestamento cresce na região. João Pedro Coutinho conta na reportagem. O desmatamento na Amazônia quase dobrou em maio. É o segundo mês seguinte que o desmatamento cresce na Amazônia. O sistema DETER do INPE, que faz alertas em tempo real, mostra que em maio foram 970 km² de floresta derrubada, contra 500 em maio de 2024, um aumento de 92%, o segundo pior resultado para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2016. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a degradação da floresta agora carrega os efeitos das mudanças climáticas e de seguidas secas severas. E pela primeira vez, a proporção de vegetação destruída pelo fogo superou a área destruída pela derrubada da floresta. Outros biomas tiveram queda no desmatamento em maio, no Cerrado, 15% e no Pantanal, 65%. O governo quer intensificar o trabalho de prevenção e controle do desmatamento. E segundo o Ministério do Meio Ambiente, isso já vem sendo feito em alguns municípios considerados críticos, em razão do alto índice de queimadas. Ainda de acordo com o Ministério, o IBAMA vai reforçar o combate ao fogo nos estados da Amazônia Legal. Voltamos aos estúdios da TV Mundial. O Brasil recebeu ontem o certificado de país livre de febre aftosa sem vacinação. Isso pode ter um impacto positivo nas exportações e foi celebrado pelo presidente Lula. A Organização Mundial da Saúde Animal entregou nesta sexta-feira ao Brasil o certificado de país livre de febre aftosa sem vacinação, o que pode impulsionar as exportações de carne.
O reconhecimento ocorre no momento em que o presidente Lula demonstrou em viagem à França a determinação de alcançar a conclusão do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul ainda neste ano. A diretora-geral da organização afirmou que a medida não é apenas uma vitória do Brasil, mas da comunidade global, que aumenta a confiança dos parceiros comerciais e vai facilitar as exportações brasileiras. A febre aftosa é uma zoonose viral aguda altamente contagiosa que afeta o gado ovino, caprino e bovino. Ainda que seja raramente transmitida para os humanos, pode afetar as exportações de carne. O presidente Lula qualificou o reconhecimento como muito gratificante. O Brasil conta com mais de 230 milhões de cabeças de gado e quer aumentar as exportações para o resto do mundo, como a União Europeia. A França, pressionada pelo setor agropecuário, lidera um grupo de países na União Europeia que busca bloquear o acordo comercial alcançado em dezembro entre a Comissão Europeia e o Mercosul. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem que China e Estados Unidos realizarão negociações comerciais na próxima segunda-feira. O encontro será em Londres. O presidente americano Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que a China e os Estados Unidos realizarão na próxima segunda-feira em Londres novas negociações comerciais. O objetivo é tentar alcançar um acordo. A reunião deve correr muito bem, afirmou Trump em sua rede Truth Social. A delegação americana será chefiada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o representante comercial, Jameson Greer. Em um telefonema na última quinta, o presidente da China, Xi Jinping, disse a Trump que os dois países deveriam corrigir o curso das relações bilaterais. A China foi o principal alvo da ofensiva tarifária de Trump, com taxas de até 145% sobre seus produtos. Pequim respondeu com impostos de 125% sobre os produtos americanos. As duas partes concordaram com uma redução temporária da escalada em maio. Veja a seguir, um tiroteio durante uma ação policial em uma festa junina no Rio deixa 1 morto e 5 feridos. E o Papa Leão XIV recebe o presidente da Argentina no Vaticano. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Aliados do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro já começam a mapear estratégias e candidaturas para o Senado nas eleições do ano que vem. Vamos conversar ao vivo com Caio Teres, que traz todos os detalhes. Boa noite, Caio. Conta aí pra gente as estratégias. Olá, João. Boa noite para você, para Alice, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Mundial. Pois é, há mais de um ano das eleições nacionais, aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, já começaram a mapear estratégias e candidaturas para o Senado. Presidentes de partidos e parlamentares de centro têm avaliado que as disputas ao Senado devem ser as mais importantes no ano de 2026. No próximo ano, cada estado terá direito a eleger 2 senadores. Ao todo serão 54 cadeiras em competição, o que equivale a 2/3 da casa. O domínio do Senado é um desejo antigo do entorno de Bolsonaro. A oposição defende que as conquistas da maioria dos senadores facilitará pleitos importantes como a ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal. Em discurso nesta sexta-feira, durante um evento partidário do PL, Jair Bolsonaro não escondeu a sua intenção. O ex-presidente afirmou que, se conquistar a maioria absoluta da competição do Senado, o seu grupo político mandará mais do que o próprio presidente da República. O mesmo foi feito pelo presidente Lula. Em um discurso no último domingo,
em um congresso do PSB. O petista disse que sua base precisa eleger senadores. Acompanhe. Nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Dentro da estrutura dos poderes, o Senado tem papel importante na renovação de autoridades, o que define o rumo de decisões em diversas esferas. Para a oposição, a Casa tem relevância por ser a responsável por sabatinar e aprovar indicações ao Supremo Tribunal Federal, além de ter a atribuição de abrir e analisar processos de impeachment contra magistrados. Do lado de Lula, a análise é que manter a predominância de cadeiras aliadas ao governo pode diminuir solavancos em um futuro quarto mandato do petista. Dentro do PT, a tônica é de que as decisões eleitorais do ano 2026 terão de ser tomadas com o objetivo de impulsionar uma eventual candidatura de Lula à sua reeleição. O principal candidato à sucessão do comando do partido, Edinho Silva, tem dito que o partido precisa lidar com as duas tarefas ao longo dos próximos meses até o próximo ano. Por hoje é só, João. Volto com você no estúdio do Jornal Mundial. Então vamos acompanhar aí de perto todos esses passos. Muito obrigado, Caio, pelas suas informações. Boa noite e um ótimo domingo. Como vai ficar o clima para o domingo? Vamos saber da previsão com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. Oi, Vitória. Boa noite para você, para o João Pedro, e boa noite para você. Uma nova massa de ar frio deve avançar pelo país a partir deste domingo. Por isso, espera-se um novo período de temperaturas baixas no centro-sul do Brasil. Mas esta onda deve ser um pouco diferente da registrada em maio. A nova onda de frio deve entrar no Brasil pela região sul e, em seguida, avançar para as regiões sudeste e centro-oeste. O ar frio abrange uma área um pouco menor e não será tão intenso quanto a primeira onda registrada, dizem os meteorologistas. Porém, em termos de duração, esta será um pouco maior. Na prática, há menos chance de nevar, por exemplo. Se acontecer, deve ficar restrito às regiões mais altas da Serra Catarinense. As áreas mais afetadas devem ser norte do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, sul do Mato Grosso do Sul. E no sudeste, terá céu com muitas nuvens neste domingo. A condição será notada em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e no Espírito Santo ao longo do dia. Para o litoral de São Paulo, há possibilidade de chuva isolada, assim como para o litoral norte do Espírito Santo. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista neste domingo é de 16 graus em São Paulo, já a máxima pode chegar a 27 em Belo Horizonte. A região nordeste varia entre poucas e muitas nuvens neste domingo. Para Ceará, Piauí, extremo norte da Bahia, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e também o sul do Maranhão, céu com apenas poucas nuvens. Já na parte oeste de Sergipe, Alagoas e sul e litoral da Bahia, céu com muitas nuvens. Há possibilidade de chuva isolada para vários litorais, como Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24 graus em Maceió, já a máxima pode chegar a 34 em Teresina. No centro-oeste do Brasil, terá poucas nuvens neste domingo. Condição será notada em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e nas regiões norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Apenas para o sul de Mato Grosso do Sul, há previsão de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Brasília, já a máxima pode chegar a 34 em Cuiabá. E na região norte, a capital do Pará, Belém e Macapá, no Amapá, a mínima será de 25 graus e máxima de 32. Em Boa Vista, Roraima, mínima de 24 e máxima de 30. E em Porto Velho, Rondônia,
A mínima será de 24 graus e máxima de 33. Um bom domingo a todos. Vitória e João Pedro. Obrigada, Marcelo. Um ótimo domingo para você. A Polícia Civil apreendeu 124 quilos de pescado ilegal que estavam escondidos em uma plantação de mandioca aos fundos de uma chácara em Barão de Melgaço, a 121 quilômetros de Cuiabá ontem. As investigações começaram depois que a Delegacia Especializada do Meio Ambiente recebeu uma denúncia anônima informando que um homem estaria armazenando peixes de espécies proibidas em casa. Com as informações sobre o local em que o pescado estaria armazenado, os policiais foram até a propriedade. Durante a busca, a equipe encontrou 2 geladeiras contendo diversas espécies ilegais. Ao todo, foram apreendidas 4 unidades de caixara, 19 pintados, 31 pacupevas e 2 piavuçus, além de uma balança de precisão e um freezer. O suspeito de ser o responsável pelo pescado ainda não foi localizado. Câmeras de segurança flagraram a ação de 2 assaltantes durante um roubo a uma clínica veterinária no bairro da Cabanagem, em Belém. O crime foi na noite da última quinta-feira. As imagens mostram os criminosos, ambos usando boné e máscara cirúrgica, invadindo o estabelecimento e rendendo os funcionários. Durante o assalto, um dos suspeitos obrigou uma funcionária a tirar o jaleco e em seguida vestiu a peça de roupa. Criminosos circularam pela clínica exigindo que as vítimas entregassem dinheiro do caixa. Um dos homens vestido de preto permaneceu o tempo todo armado, ameaçando os funcionários. Outra câmera de segurança registrou o momento em que um dos assaltantes recolheu celulares e outros objetos pessoais das vítimas. Ele ainda obrigou as funcionárias a anotarem as senhas dos aparelhos. De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia da Cabanagem está investigando o caso. As imagens estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos suspeitos. Até hoje, ninguém foi preso. Um tiroteio durante uma ação policial em uma festa junina na comunidade do Santo Amaro, zona sul do Rio de Janeiro, deixou um jovem morto e 5 feridos. A reportagem é de Elisiane Victória. Tiroteio por ação policial deixa 5 feridos e um office boy morto durante uma festa junina. Veja a seguir. Tiros disparados durante uma ação do Batalhão de Operações Especiais da PM, BOP, em uma festa junina na comunidade do Santo Amaro, no Catete, zona sul do Rio. Eros Guimarães Mendes, de 24 anos, trabalhava como office boy em uma imobiliária, de acordo com os parentes. Entre os mais feridos está um adolescente de 16 anos e outro homem identificado como Leurimar Rodrigues de Souza, de 38 anos, que é cozinheiro. E um adolescente de 16 anos se encontra como o mais ferido de todos. Ele se identifica como Leurimar. O adolescente teve alta no início dessa tarde. Já Leurimar, no início dessa tarde, apresentou um estado de saúde estável. Além do jovem morto, 5 pessoas saíram feridas, todas levadas no Hospital Souza Aguiar, no centro. De acordo com o pai de Eros, o jovem levou 2 tiros. Foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. De acordo com os moradores, essa comemoração era feita por pessoas da comunidade, onde lá reunia crianças, famílias e outras pessoas de outros estados. No momento do tiroteio, havia uma apresentação de quadrilha da comunidade e dezenas de crianças estavam no local.
O Papa Leão XIV recebeu neste sábado o presidente argentino Javier Milei no Vaticano. Este foi o primeiro encontro dos dois desde que o religioso americano assumiu o comando da Igreja Católica em maio. O presidente da Argentina, Javier Milei, foi recebido pelo Papa Leão XIV neste sábado no Vaticano. Segundo a Santa Sé, eles trataram temas como a luta contra a pobreza e o compromisso em favor da coesão social. Milei está na Europa desde sexta-feira em uma viagem com escalas na Itália, Vaticano, Espanha e França. Na segunda-feira, ele vai viajar para Israel. Milei foi recebido em audiência pelo Papa Leão XIV no Palácio Apostólico do Vaticano e depois por outras autoridades locais. Na rede social X, o porta-voz da presidência argentina, Manuel Ardoni, afirmou que o pontífice confirmou a Milei que vai visitar a Argentina. Durante a tradicional troca de presentes, o presidente, um economista ultraliberal partidário de desregulamentar a economia ao máximo, demonstrou sua mensagem ideológica, presenteando o Papa com um livro do economista austríaco Friedrich Hayek, Arrogância Fatal, os Erros do Socialismo. Também ofereceu um poncho de vicunha produzido em Catamarca e alguns livros do economista espanhol Jesus Huerta de Soto, expoente da Escola Austríaca da Economia e uma referência para o presidente argentino. Leão XIV, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos na história, foi missionário e bispo no Peru, país do qual possui nacionalidade e tem um grande interesse pela América Latina. Queria aproveitar aqui esse momento para agradecer ao João Pedro pela parceria durante essa semana nas apresentações, substituindo o Gabriel Monteiro, né? Muito bem nas apresentações. Que possamos ter mais momentos assim, né? Apresentando juntos a bancada do JN. Com certeza. Relembramos que amanhã não haverá a revista do domingo. Informamos que a partir da semana que vem, o Jornal Mundial será gravado nos dias de quarta, sexta e sábado. O Jornal Mundial de hoje se encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, TV Mundial OFC. Boa noite para você. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, um ótimo domingo. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.